Salve, salve galera, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, já estava com saudade, né? Há uma semana aí sem gravar o Danada Podcast, mas estamos por aqui de novo. E antes de mais nada, quero mandar um abraço aí para a galera, né, que chega junto aqui no Danada Podcast. Forte abraço aí para todos que fazem parte da família Academia Bem-Estar, a Melhor que há, meu brother Douglas. Mandar um forte abraço também para a Gabriela Lima, que é a nossa nutricionista, né? Tá pensando em perder peso com qualidade, sem passar fome. Fala com a Gabriela Lima que ela vai te dar aquelas dicas profissionais. Forte abraço também para toda a equipe, né, da Edifica Pernambuco. Pensou em reformar ou construir? É com a Edifica Pernambuco. E também, se quiser comprar aquele material de construção, vai na Edifica Construções. Nosso amigo Eric Oliveira. Vou dar um forte abraço também para minha amiga Beth, da Beth Crédito. Lá você troca seu crédito por dinheiro, ou seja, vai com cartão de crédito, troca o crédito por dinheiro, no Pix ou na Liga. Quem escolhe é você. Quero também chegar junto aí, né, para todos os nossos clientes do Nick Suplementos, Alegria e Energia, já sabem onde encontrar, né? Nick Suplementos é o melhor local. E claro também, mandar um forte abraço para meu amigo Chico aqui do São João da Escócia, o cara que tem as melhores becas. Está pensando em andar arrumado, fala com o Chico na WA Dry Fit, coloca aí no Instagram, vocês vão ter uma noção mais ou menos das roupas que o cara traz, é tudo importado. Multimarcas é com o nosso amigo Chico. Então esses são os nossos patrocinadores e esse programa tem oferecimento de todos os patrocinadores. E sem mais delongas, né? Nem longas, como dizem. É com muito prazer, muita honra que eu trago aqui hoje o ufólogo Edson, né? Edson, o grande. Seja bem-vindo, meu parceiro. Como é que tu tá? Tô bem, estamos aí na batalha aí, nas pesquisas, desenvolvendo aí, trazendo para o público mais novidades nessa área ufológica que é bastante interessante. Bacana, e cada vez mais cresce, né? E cada vez mais cresce porque hoje em dia a população tem uma mentalidade totalmente diferente, né? Para descobrir que entender que a gente não estamos só no universo e a verdade está lá fora. E temos mais equipamentos, né? Mais tecnologia, então hoje em dia qualquer pessoa pode registrar, né? Pode registrar, por quê? Porque hoje em dia nós temos aí celulares com uma ótica melhor, com um equipamento melhor, e você pode ter a oportunidade e a sorte de você filmar como muitos estão filmando por aí afora, né? Bacana. Edson, como é que começou a tua curiosidade por esse mundo? A minha curiosidade por esse mundo começou em 89, quando eu ia ali na rua Santa Luzia, mais ou menos, e eu estava aqui em Caruaru mesmo. É Salgado ali ainda, né? Salgado ainda, no comecinho ali. E eu ia buscar o pão na padaria do meu tio e, de repente, tava lá 3 amigos meus, que eu sempre parava e conversava com eles. Aí eles olharam para o céu e tava lá aquele OVNI grande, eu acho que ele era do tamanho de um carro, circular, e ele emitia bastante luz. E a partir daquele momento, eu comecei a me interessar pelo assunto, que também passava muito no Fantástico. Eu não sei se você viu. Eu tenho só 34 anos. Eu sou um pouco mais velho, mas nem aparenta, porque o pessoal diz, Edson, tu não envelhece não? Não, porque eu tenho sangue de Wolverine, vamos devagar. Aí o que acontece? Quando eu vi aquele OVNI, aí começou a passar no Fantástico, aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Mas é aquela questão, eu vi e tive a oportunidade de anos depois, 2014, em ver de novo em Bezerros. Voltando aí, tu viu, os teus amigos viram também? Viram também. Qual foi tua reação assim? De a nossa reação, na época eu tinha o quê? Meus 12 anos mais ou menos por aí. A reação só piscou, porque ele ia, ele fazia aquele movimento bem rápido, soltando diversas cores ao redor dele. E ele ia, como eu posso dizer, ele ia Maria Gorete e voltava. Ele fazia aquela trajetória aí de um lado para outro. E no comecinho desse ano, tem um pesquisador de campo chamado Edson Boaventura, que é um importante pesquisador de campo, da ufologia. Ele veio para aqui, para Caruaru, fez a reportagem. E esse mesmo OVNI, ele foi visto em Barretos também no mesmo dia. Agora, não sabemos se ele veio de lá para cá ou de cá para lá, entendeu? Mas se ele veio, ficou. Mas na reportagem, na entrevista que ele fez, ele veio aqui e entrevistou algumas pessoas daqui que também viram, e lá em Barretos também. Interessante. Em 99 também teve um OVNI cilíndrico que apareceu também ali
na Maria Gorete também, esse OVNI. E tu viu? Nesse não vi, mas foi registrado e está também no Arquivo Nacional. Aí, ou seja, após esse de 89, tu passasse a ficar curioso e a estudar. A estudar o assunto, porque eu sou um pesquisador de campo. Pesquisador de campo é aquele que não fica só de frente ao computador, ele vai lá, pesquisa, testemunha, tudo. Feito agora há pouco, teve uma aparição de um OVNI ali perto da SES. Eu vou lá, estou fazendo levantamento para ver o que aconteceu, baseado nas filmagens que o povo fez lá. Entendi. E como funciona assim essa graduação para o cara ser ufólogo também? Veja só, a graduação, eu sou assim, eu como outros ufólogos que tem aqui, quando a gente grava um OVNI, a gente manda para Curitiba, e lá em Curitiba tem uma organização lá que é da revista UFOS. Em Recife também a gente tem outra equipe lá que a gente filma o OVNI e manda lá, e esses OVNIs a filmagem é analisada para que depois eles mandem para mim e seja autenticado, entendeu? Aí, com essa autenticação tu já pode se tornar já posso me tornar um pesquisador de campo. Por quê? Porque eu me interesso no assunto e profundamente no assunto, tá entendendo? Porque é aquela questão, a gente não deixa nada passar despercebido, a gente não pode dar informação falsa, a gente tem que fazer lá, porque é muito bom você estar atrás do computador, um camarada faz um vídeo, você sabe se é fake ou inteligência artificial, não. A gente, investigador de campo, já é diferente. A gente tem que ir lá, colher o testemunho de todo mundo, é todo um trabalho. Bacana, bacana. E esse aí é os reacts, né, que a galera faz, né? Pega um vídeo, comenta, os especialistas da internet. Os especialistas da internet. E para quem estava ao teu redor, como é que foi, assim, tu contando essas histórias? Você ter chamado tu de doido, né? Não, veja só, hoje em dia não tem mais esse preconceito, não tem mais esse tabu. Por quê? Porque não há nada que o povo não se interesse. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu vi um OVNI, feito eu tenho uma loja de celular ali, e um cliente meu, tu tá olhando o quê? Vídeo de OVNIs. Aí o cara disse, olha, eu tenho um sítio, com uns 4 ou 5 meses, eu tenho um sítio e eu consegui ver um OVNI, eu e minha esposa no meu sítio. A gente tava lá, um final de semana, de repente ele estava lá em cima da montanha, um objeto brilhante lá, eu chamei minha esposa e ela conseguiu ver. Aí eu perguntei, você conseguiu gravar? Ele pegou e disse, olha, não consegui gravar porque não tive controle emocional para gravar e o celular estava no bolso. É doido. É. Que isso é natural também, essa reação, né? Isso é natural, porque eu já passei por isso que você também. Nunca viu, Em 2014 eu vi lá um OVNI passando, gigantesco, eram as 7 horas da noite, eu vi lá ele passando, aquele imenso, em Bezerros. Em Bezerros eu vi. E eu tava com a câmera semi-profissional no peito, uma Sony, e de repente eu vi ele passando, mas eu não tive equilíbrio emocional na época para tirar a foto, eu apenas deixei ele passar e fiquei visualizando. Então você tem que ter um controle. Hoje em dia já tem um controle emocional melhor para gravar, entendeu? Entendi. Então o que acontece? Eu vou conseguir tirar boas fotos, porque hoje eu entendo que se eu tiver um controle, eu consigo gravar, mas muita gente não tem. Trava e fica só observando. Agora eu te pergunto, tu não acha que o homem ele tem inteligência suficiente para produzir algo que voa, que ninguém viu, principalmente cientistas de forças armadas de vários países, para nós termos essa reação, não? Tu não acha que isso pode acontecer? Olha, veja só, pode acontecer, que é chamado de engenharia reversa. Engenharia reversa, eu posso pegar uma TV dessa, de que um cara vai projeta ela e eu posso fazer uma cópia. Tô entendendo. Eu posso fazer a cópia. Uma nave, se ela cair ou ela for abatida, ela cair ou der problema, que é eletrônico, ela pode cair. Eu acredito, e outros ufólogos acreditam, que a humanidade já tem tecnologia para mandar o ET para casa, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora tem o quê? Eles estão agora na Casa Branca, e está sendo chamado tenente, coronel, comandante, para tudo para depor sobre o projeto OVNI. Então, como é que uma coisa não existe, mas estão chamando todo mundo no Congresso americano para depor? Porque hoje em dia tem a lei agora, que antigamente você falava de OVNIs, projetos secretos, você poderia ser condenado nos Estados Unidos. E hoje em dia não. Hoje em dia o Congresso americano está chamando esses coronéis, esse pessoal que tá aposentado, para falar pelo projeto. E o povo americano quer saber onde é que o dinheiro está sendo gasto.
Como é que uma coisa não existe, mas o dinheiro está indo? Tô entendendo. Entendeu? Tem relação ao que? A Área 51, que geralmente trabalha com esse tipo de equipamento. Que é tudo fechado, secreto. Tudo fechado, tudo secreto. Mas como é que uma coisa não existe e eu gasto milhões? Pois é. Eu digo assim porque, vê, o homem foi à Lua, tu acredita nisso também, né, ou não? Veja só, há uma dúvida agora, porque o homem foi à Lua, mas veja só, em plena Guerra Fria, os americanos lá querendo mostrar para os russos quem era o maior de todos. O russo estava lá mandando satélite, mandou a cachorrinha que pena, a cachorra Laika, quando eu vi a bichinha que se queimou na atmosfera, morreu. Mas é aquela questão, os americanos, eles estão em primeiro mundo em tecnologia, eles têm bases secretas, eles têm todo tipo de material de ponta. Quando o ET de Varginha veio para cá, eles levaram o ET de Varginha daqui do Brasil. Mas o Brasil ganhou milhões em troca. Tecnologia de quinta geração. Isso ninguém sabe. Não só foi um ET de Varginha, não. Só foram 5 ET que caiu, que a nave, quando ela caiu lá em Varginha, ela caiu com 5 tripulantes. E todos esses 5 tripulantes foi para os Estados Unidos. Tu já ouviu falar na fita, né? Diz que Já. Tem uma fita aí. Aquela fita ali, ela vale R$1 milhão. Então, e por que não apareceu ainda? Porque... Não apareceu porque uma fita está com os militares e outra fita está com o médico. Já estava o cineasta, já estava tudo pronto para ele vender aquilo ali. Mas só que o seguinte, é muita complicação. Eu acredito que daqui a um tempo ela vai aparecer, ela vai. Teve um cineasta que queria pagar $500 mil por ela. Era 1 milhão e cacetado, um pouquinho. Então o que acontece? Vai aparecer? Vai. Mas tem 2 ou 3 fitas por aí. Só que o problema é o seguinte, envolve muito, é muito complicado quando você mexe na área militar. Né? O que é que o Brasil expôs naquela Operação Prato? Porque está aberto também, né? Está aberto e todo dia seja assim. Está aberto porque novas testemunhas estão aparecendo. Hoje em dia perderam o medo, estão perdendo o medo e estão vindo a público. Como o médico agora há pouco, ele veio e disse, não, a fita é real. E eu vi o ser que estava lá. Eu vi, porque quando foi capturado o ET de Varginha, levaram ele para o hospital. Quando chegou lá do hospital, foram atender e chamaram o médico, porque a polícia, na época, os soldados, tinham atirado num deles. Aí levaram para o médico para você ver. O negócio foi tão secreto, tão sigilo, que as máquinas que operaram o ET de Varginha foram todinha para os Estados Unidos e o hospital recebeu um banho de loja de equipamentos novos. Para quem não sabe o que é essa operação, tem como tu dar uma resumida do que foi que aconteceu no Brasil nessa época aí? Nessa época, em Varginha, em 2006 mais ou menos, aquilo ali teve a nave caiu, provavelmente ela foi abatida pelo exército americano, e ela caiu ali. Só que quando ela foi abatida, os seres que estavam lá foram dispersos, caíram e outros se refugiaram em lugares. Teve 2 meninas que vinham de um trabalho, não lembro da época, elas vinham, e elas observaram e viram o ET de Varginha lá, que ele estava com medo encostado na parede lá. Elas começaram a gritar e logo o exército tomou de conta da situação. Mas teve 2 testemunhas. O governo brasileiro foi e colocou o exército lá, não foi? Colocou o exército por mando do governo americano. Porque nessas ações, a maioria quem está no comando é o governo americano. E teve uma perseguição também, não foi aérea? Foi na noite... Foi nessa mesma... Não, já foi outra operação. Não, já foi outra operação, né? E tem uns áudios na internet, né, se comunicando. Se comunicando que é a noite oficial dos OVNIs, onde os caças brasileiros tentou, né, capturar tentar comunicação, mas não conseguia, porque os OVNI praticamente, no relato deles, eles brincavam, acelerava, desacelerava, tá entendendo? E os pilotos americanos disseram, olha, não tem como a gente perseguir não, porque eles são muito rápidos. É interessante, são coisas que deixam você com uma pulga gigante na orelha, né? Infelizmente tá aí, você tem que abrir sua cabeça, não ponto do seu cérebro cair, mas você tem que entender que a raça humana, a gente somos seres novos, a gente no máximo tem o quê? 100 mil anos.
Você vê aí que quando a nave de Roswell caiu lá no Novo México ali, a gente, em menos de 100 anos, a gente conseguiu sair da máquina do vapor para o eletrônico. A gente agora tem carro, mas em 1947 era o quê? Carro a vapor, charrete. Hoje a gente está no eletrônico, a gente tem tudo. Isso é verdade. A tecnologia não é uma coisa tão Nova. não é tão nova. A coisa está começando a evoluir, assim, pelo menos para os civis, né? Porque essa é a minha grande questão, tá entendendo? Eu creio que os militares, eles têm uma tecnologia muito foda porque existe o cientista do bem e o cientista do mal, né? E os cientistas são aquelas pessoas justamente que vão trabalhar em prol de defesa do país com tecnologias e armas que o outro não pode saber. Então eu acho que eles testam, tá entendendo? Assim, essa é a visão que eu tenho. Aí nós, leigos, assim, né, que vemos as coisas, logicamente que é óbvio, que é um objeto não identificado, né? Não conseguimos identificar. Aí eu acredito. Agora, eu acreditar que tem outros seres, isso aí eu não acredito, cara. Você não acredita porque, assim, é uma concepção sua, é o direito seu. Não, claro, mas é aquela respeito, questão. né? Mas é aquela questão, vou te dizer que Deus, vamos dizer assim, que Deus ele teve a oportunidade de só criar os humanos, por quê? Se a gente tem esse planeta Terra e tem esse espaço todo, eu acredito que é o quê? Desperdício de espaço. É a gente acreditar que como Deus é tão limitado, então, em ponto de fazer só os humanos, o problema é o seguinte, meu amigo, é que o tema OVNI, o tema civilizações, a Igreja Católica sabe que tem seres de outros planetas, mas não é do interesse te informar. Não é do meu interesse me informar, porque a gente sabe que a humanidade é totalmente imprevisível. Você diz assim, você chegar aqui no seu podcast e dizer assim, olha, o mundo vai se acabar amanhã. Imagina o que vai acontecer. Então, o que acontece? Hoje em dia, a informação é dada através de gota, uma coisinha solta aqui, outra coisinha lá, foi vista um OVNI, você vê aí Hollywood soltando um filme aí, tá entendendo? Isso é verdade. Aos poucos, para o quê? Para que a humanidade se estabilize e não cause pânico nem caos. Entendeu? Você vê aí o 3i Atlas. O 3i Atlas está aí do lado, já saindo do Sol aí. Todo mundo, todas as antenas, todos os telescópios, todos os satélites estão aí esperando o 3i Atlas sair atrás do Sol. E ele já parou. A gente está quase tendo nosso primeiro contato. Na tua opinião, tu acha que é uma nave? Eu acredito, não só na minha opinião, cientistas de Harvard, cientistas americanos, tá todo mundo em cima. Se ele for embora como ele não foi, ele era o quê? Cometa. Mas só que ele tá parado. E os que dizem que é um cometa, que tem rabo de cometa, corpo de cometa. O problema é o seguinte, quando ele foi observado, o 3i Atlas, ele foi observado de qual maneira? Ele se identificava não como cometa, porque quando o cometa, ele tem a cauda para trás, né? Isso. Já o 3i Atlas não, a cauda dele era para frente. E ele girava, ele tirava a direção também. Ele girava. Então, o que acontece? Quando o 3i Atlas percebeu que a humanidade estava observando dela, ele inverteu a cauda. Ela tirou da frente e foi para trás. E mudou de cor. Era azul, era verde, agora é azul. Entendeu agora? Então isso está indicando que tem inteligência por trás. Não vai achar você que a gente está aqui nesse planeta imenso aqui, desse planeta aqui, e a gente está sozinho. Porque não, cara, tem galáxias e outras galáxias. Vendo por esse lado aí. Porque você vê, se você olhar bem, o telescópio James Webb, ele tirou a foto do tamanho de uma agulha, da cabecinha de uma agulha. Sabe quantas galáxias tinha? 4.000 galáxias, pô. Exatamente. Maiores e mais estreladas do que a gente. Se você for lá por esse lado, poxa, a gente é privilegiado assim, né? Por quê? Porque se você olhar por esse ponto, você vai dizer assim, cara, Deus fez o homem. Deus fez o homem, por quê? Só ele sozinho? Não, você tem que ver que a criatividade do universo, a vida no universo, ela não está só estagnada aqui. Ela está em outros lugares. Só que, como eu lhe disse, não há interesse dos governantes poderosos dizer para mim e para você. Eles trabalham por trás da cortina, por trás dos bastidores. Entendeu? Por quê? Porque a humanidade ela ainda é um pouco ignorante. Não percebe.
a grandiosidade que há fora do universo. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava na praia, não sei se já ouviu falar na Praia do Porto. Já ouvi falar. É uma praia deserta, né? Assim, não é tão deserta, mas é praticamente deserta, não tem muitas casas não. Aí eu tava com uma amiga de lá, a gente conversando, eram umas 5h30, 5h40, tava começando a escurecer. Aí eu vi de longe uma luzinha, entendeu? Entendo. Aí quando eu vi a luzinha, tipo ela subindo e meio que se aproximando, vindo em nossa direção, agora longe, né? Bem longe. Aí eu vi aquela luzinha, aí eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo, só que não quis mostrar pra ela que eu tava com medo, né? Entendi. Aí fiquei conversando e ela viu que eu tava olhando pra aquela direção. Aí ela foi e olhou também. E você percebe que é algo diferente. Não, é diferente, exatamente. O diferente lhe causa medo. Lhe causa medo. Você não sabe como vai reagir, qual será a sua reação. Aí ela viu também, a gente conversando, aí ela foi, ela com uma iniciativa, tu tá vendo que eu tô vendo? Aí eu falei, tô vendo. Aí ela fez, o que é isso? Eu disse, rapaz, não sei, acho que não é um drone não, porque não faz sentido vir um drone naquela direção do horizonte e dentro do mar, não sei, não faço ideia. Aí no que veio se aproximando, aí chegou uma hora que... Aí eu gravei ainda. Chegasse a gravar? Eu gravei, só que eu apaguei a filmagem. Eita. Foi. Eu tenho um relato de um amigo meu, que ele estava numa praia, esqueci até a praia, não lembro se foi em Tamaré, foi uma praia deserta, aí ele disse, Edson, eu era mais jovem ainda, ele dizendo assim, eu fui fazer uma necessidade lá no mato, quando pensar que não tinha um objeto circular em cima de mim, aí ele disse que quando olhou para cima, sentiu aquele medo e correu, e aquele objeto devagarzinho, perseguindo ele. Eu não lembro mais, eu nunca mais vi esse colega para pegar o depoimento dele e guardar para mim. Mas ele disse, Edson, antigamente eu achava que a gente estava só no universo, mas não tem como não. Tô entendendo. Aí eu sei que a gente correu, né? Eu gravei ainda, parece um pouquinho, aí gravei, aí dei um zoom, aí nós fizemos um acampamento, que eu gosto de acampar. É muito bom. Eu gosto de cachoeira, praia, essas coisas, de acampamento, de ter aquela vivência ali. Aí eu chamei os meninos lá, né? A gente viu um negócio ali, aí aquela pessoa que a gente tava doida, aí teve até um que falou, disse, não, é uma estrela, eu digo, uma estrela não faz movimento, não faz movimento parada. Aí depois eu cheguei, aí fiquei com aquilo na cabeça, né, depois cheguei, dei uma pesquisada, aí pela pesquisa eu cheguei à conclusão que era um satélite, entendeu? Não sei se era um satélite, porque tava assim, pelo que falou, naquele horário específico que eles passam, se você estiver num lugar que tem baixa luz, você prestar atenção, pode ser que você veja. Eu não sei, né? Mas enfim. Você já teve a oportunidade de ver o satélite da Neuralink de Elon Musk? Eu creio que foi um desse aí, eu não sei. Mas não é, porque o satélite da Elon Musk é totalmente diferente. Ele é um monte de satélite colado num só. Já diferente desse objeto que você viu identificado, ele fez um movimento assim e veio que meio que... Ele não vê assim, circulando ao redor. Ele vê assim, entendeu? E meio que se aproximando. A mais pena até hoje ter apagado, porque eu apaguei, porque eu tava ali, tipo, eu tava envolvido com uma pessoa e tava ali com outra, tá ligado? Uhum. Eu não queria conduzir prova contra mim mesmo, entendeu? Entendo. Mas me arrependo até hoje de ter apagado. Mas o ano passado, em 2020, aconteceu um caso interessante comigo num objeto assim. Um colega meu mora ali do lado do Shopping Caruaru, eu tava jantando, eram as 7 horas da noite, e ele ligou para mim na hora disso, Edson, passou aqui um objeto verde do tamanho de um Fusca, e provavelmente ele vai passar em cima da tua casa. Eu disse, eu deixei o meu jantar, deixei tudo, a minha esposa estava lá na cozinha, disse, olha, segura aí que eu já venho. E eu tenho um laser daquele traçante, eu não sei se tu já viu aquele laser astronômico, que é bem forte. Sim. Aí eu peguei e disse, pronto, eu vou esperar ele aqui, quando ele passar eu boto o laser nele para eu ver a reação. E quando ele veio, ele estava abaixo das nuvens. Quando eu falei, parece que ele leu a minha mente e parece que esse objeto ele lê a mente da pessoa. Quando eu disse, te peguei, a esfera vinha. Quando eu botei o laser nele, ele se apagou todinho. Desapareceu. Sumiu do nada. Ele sumiu. Aí de outra vez eu disse, mas rapaz, cadê o meu celular? Aconteceu do meu celular estar descarregado. E você sabe, à noite para você fazer uma filmagem, a qualidade do celular fica ruim, né? É. Você não tem. De dia você tem um pix, um zoom melhor, mas à noite é totalmente diferente. Diferente de você olhar com os seus olhos, né? Porque os seus olhos se adaptam um pouco à luz, né? Pouca luz.
Mas foi muito interessante. Quando ele disse, olha, vai passar aí de frente da tua casa, se prepara que ele está indo rápido, eu fiquei lá de frente de casa. É mesmo que tu achar dinheiro, né? Foi a mesma coisa, mas é aquela questão. Eu não estava com o celular, mas consegui capturar ele. Teve a vivência de ver, a ao vivo mesmo. oportunidade de vê-lo ao vivo. Muito interessante. Tu acha que, pra tu que acredita, né? Por que eles fazem isso? O que é que eles querem? O que é que eles vêm buscar aqui? Olha, veja só, como eu falo para uns colegas meus, aqui é um supermercado, aqui a gente tem de tudo. Aqui a gente tem minério, a gente tem água, tem genética, a gente tem tudo aqui que eles necessitam. Então, o que acontece? Aqui vamos dizer que aqui é um porto seguro para pesquisas. A gente da ufologia acha e acredita e tem certeza que acontece. Porque aqui a gente tem minério, a gente tem água, a gente tem seres, a gente tem pessoas. Entendi. Ou seja, apesar de toda a tecnologia que eles têm, de toda a inteligência, mas eles precisam dessas obras-primas, né? Acredito que sim, porque aqui tudo que a gente tem na face da Terra, a gente tem em abundância, né? Entendi. Olha, outra coisa também, que, assim, isso aí, inclusive isso foi desmascarado, né? Que era aquele ET Bilu. Não, ET Bilu, aquilo ali foi como se diz, foi uma pesquisa que fizeram que não deu certo, né? Porque quando você tem uma divulgação que ela tem certeza que o povo vai lá e pesquisa e procura saber, mas aquele antigamente ali, o ET de Bilu, ET Bilu, ele foi, como é que se diz, apresentado por um ufólogo chamado Urandi, que era um projeto que ele tinha lá no sítio dele, e ele dizia que tinha um ET que fazia comunicação, mas nunca saía de dentro do mato. Era sempre lá, né? Era, aí foi. Inclusive, aí, Danilo Gentili foi lá. Danilo Gentili foi lá, desmascarou, e aquela outra. Aí só suja, na verdade. Só suja a ufologia, mas só que a ufologia hoje em dia está sendo vista com outros olhos, né? Por quê? Porque pode ter acontecido, mas ele se aproveitou, né? Mas se aproveitou, feito um trabalhador dele disse, olha, veja só, gente, que ele é um trabalhador dele, pediu demissão e saiu, portanto, ele estava enganando algumas pessoas, supostamente. Ele disse, olha, gente, lá existe esfera de luz, existe contato, existe. Agora, o problema é que ele levou para o lado financeiro demais. É tanto que ele estava vendendo algumas terras lá, segundo a informação, pelo alto preço. Assim como você sabe. Ele estava fazendo o estilo, infelizmente, algumas religiões fazem, né? Aí o que acontece? Aquele ET de vigília, aquele ET de Bilu ali, se ele tivesse ido para uma pesquisa séria ali, como eu te falei que o trabalhador dele lá, que trabalhava com ele lá, colaborador dele, disse, não, existe. Objetos não identificados lá existe. Só que o problema, ele fez com que aquilo ali virasse uma baderna. Já ouviu falar de algum relato também dessas serras aqui, a Coab 3? Muitos já aconteceu até com uma família minha, aqui nessa Coab 3 aqui, há uns 30 anos atrás, um objeto que estava em uma esfera de luz em cima dessa montanha aí da Coab 3 e ficou em cima de uma tia minha e de uma prima. Ela saiu em alta velocidade, ficou em cima deles e disparou uma luz. Até hoje ela fala, muito interessante, esse caso que aconteceu. Como a gente há 20, 30 anos atrás, você sabe que aqui era um pouco mais sítio, né? Mas, tá entendendo? E ela teve, na minha família, teve esse caso que aconteceu. Interessante. E essa queda de OVNI que teve em Feira de Santana, em 1995? Essa queda de OVNI aconteceu, também foi derrubado pelos americanos, porque negócio de menos de uma hora depois, estava lá o exército brasileiro, informado pelos americanos no lugar certo onde a nave caiu. Agora a dúvida é porque não aparece, porque não mostra, né? Porque não é feito, eu lhe disse, não tem interesse de mostrar para... Por quê? Porque são projetos secretos, vão para bases secretas, entendeu? Não tem nada a ver porque mostrar para pessoas. Agora que está sendo mostrado, está sendo divulgado, os americanos são cheios de base secreta para estudar esse tipo de objeto, fazer engenharia reversa. É tanto que tem um pesquisador que trabalhou na área 51, chamado Bob Lazar, que ele trabalhou dentro da área 51, mas o governo americano fez de tudo
para desmentir ele e apagar todo o registro que ele trabalhou lá. E ele falando lá, o governo americano tem OVNIs, eu trabalhei em OVNIs e tá tudo lá. Ele denunciando. Ele denunciando. Teve uma espécie de uma CPI lá, não foi? Tá tendo agora a CPI lá dos OVNIs e tá lá de vento e popa. De vento e popa, para você ver lá que o pessoal tá trabalhando, tem lá o pessoal que tá lá divulgando, tá chegando junto, tá falando e relatando dos projetos americanos através disso. Aquela sonda que está em Marte, tu acredita? Tem uma sonda lá, né, que está com a missão, especificamente, como é o nome do robô mesmo? Curiosity, é Curiosity o nome do robô. O robô tá lá já faz um bocado de tempo que ele tá lá, rastreando, fazendo a análise da composição da Terra, né? E aquela questão, é feito esse satélite que a gente tem aí novo aí, né? Que ele, mesmo que ele tire uma prova que haja vida lá fora, mas a NASA ela nunca vai divulgar para a população, nunca vai. Só vai mostrar o que interessa. Só vai mostrar o que interessa, porque já houve diversos vídeos, diversas fotos, mas só que a NASA não divulga e não tem interesse. Está sendo divulgado agora porque está tendo agora esses diálogos agora no Congresso americano. A pressão popular é que ela está começando a mandar algumas coisas aos poucos. Qual é o teu ídolo nessa área aqui no Brasil? Chama-se, eu acompanho muito as pesquisas dele, me comunico com ele, se chama Edson Boaventura. Havia um pesquisador de campo também chamado Gevaert, que se faleceu, já vai fazer 2 anos, que é justamente o dono da revista UFO. A gente aqui em Pernambuco, a gente teve a primeira revista de ufologia, essa que eu estou em mãos aqui. Essa ia ser a primeira revista ufológica daqui de Pernambuco. Mas por conta de má administração, ela não foi à frente. Mas ela tem aqui diversos casos que aconteceu aqui em Pernambuco, que aconteceu em Garanhuns, interessante. Aqui de Caruaru também, que você pode ver isso aí que está aí no Arquivo Nacional. Caruaru está envolvido em tudo. Caruaru está envolvido em tudo. Será que eles vieram aqui aprender forró? Não sei se vieram aprender forró, mas eu acredito aqui que tem muita gente que merece ser abduzido, viu? Por quê, vô? Tem muita gente complicada. A abdução, na tua opinião, seria o quê? Para nós, como rato de laboratório, para ser pesquisado? Isso. A abdução acontece o seguinte, a maioria das abduções que acontece de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Você tá lá na sua caminha direitinho, né? Quando de repente você tá lá dormindo, de repente você acorda, tive um pesadelo, alguém me perseguindo, eu caindo da cama. Mas acontece, abdução Você tem que ter, assim, como é que eu digo, já fui fazer pesquisa de campo que o camarada lá, 3 horas da manhã, o relógio dele parava na sala, parava. Agora era de 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e o relógio de teto da parede dele parava. Aí teve um certo momento que no pé dele, e da esposa dele, começou a ter mancha, e como se fosse furada. Aí eu fiz uma pesquisa de campo e constatei mesmo que ele estava sendo abduzido, ele e a família dele. Aqui em Caruaru? Aqui em Caruaru. Pois é, meu filho. Como é que a gente tem acesso a essas pesquisas aí? Tu tem algum Instagram, faz parte também de alguma revista? Veja só, eu faço parte da revista Ufóloga, de ufólogo, que é essa daqui. Ela tá um pouco velha porque eu machuquei um pouquinho ela para lá e para cá, mas essa é a revista mais importante que a gente tem de ufologia, que ela é diretamente brasileira, totalmente de Curitiba, ela é. Para onde a gente manda também nossas pesquisas, nossas fotos, vai tudo para ela. Interessante. Tem algum site também, algum Instagram, para quem tem curiosidade, para quem quer entrar nesse mundo também? Geralmente o povo entra em contato comigo, entendeu? Para que eu vá lá, ele possa contar a história dela e eu fazer a análise, porque às vezes pode ser problema da cabeça dela, passando por algum problema. Eu tenho que fazer essa pesquisa de campo e fazer essa entrevista com a pessoa, os relatos, ou seja, tudo. Para ser um negócio científico mesmo. Científico, sério, né? E sério, porque eu não posso perder tempo com besteira. Eu tenho que ir lá e fazer análise do procedimento que a pessoa está passando. Aqui em Caruaru só tem tudo no momento. No momento tem eu aqui em Caruaru, que eu sou responsável aqui em Caruaru, e lá em Bezerros tem a Dalto,
e Adalberto. Bacana, interessante imagens. E eu vejo que, assim, tu tá participando de vários podcasts também, né? Sim. O pessoal tá convidando, né? Isso é Muito. bacana também, né? Muito, porque da última vez, como eu te falei, o pessoal tá com a mente aberta, o pessoal quer saber. O último podcast que eu vi teve 15 mil visualizações. O pessoal quer saber, tá entendendo? Aquela questão, né? O mistério que há no nosso meio, tá entendendo? Que antigamente você via um objeto não identificado, falava com um amigo meu, hoje tu tá conversando, tá ficando doido. E hoje não. Hoje o povo quer saber, hoje tem a curiosidade. Hoje a gente quer saber para onde é que vai nosso dinheiro. Tá entendendo? E os americanos têm a verba secreta, que é milhões, né? E o Congresso, os diálogos públicos, tá lendo lá. E aí, dia 14 de agosto agora, a gente teve nossa primeira audiência pública sobre OVNIs em Brasília. Interessante. Através do Arquivo Nacional, porque os ufólogos aqui, como Edson Boaventura, tá dando pressão para que os arquivos do ET de Varginha seja aberto, porque foi dado 50 anos de sigilo. Como é que uma coisa não existe e te bota 50 anos de sigilo? Os cartões de vacinação dos presidentes, né? 50 anos de sigilo. Como é que o ET de Varginha me liberaram essa metade dos documentos que teve lá e não vai liberar o outro restante dos documentos? E deram mais 50 anos de... Peraí, alguma coisa está errada. Prazo, né? Tinha um prazo para liberar. Tem um prazo, mais 50 anos de sigilo. Como é que uma coisa não existe? É uma coisa para você ficar de orelha em pé também, né? É claro. É que custa mostrar, né? Que custa... Não vão mostrar porque é feito disso. São arquivos secretos, coisas que realmente aconteceram, mas que não tem assim, a vontade de esclarecer para a população. Tu falou desse caso aí daqui de Caruaru, teve um caso também acho que nessa Operação Prato, né, que os moradores relataram e foi comprovado, né, queimaduras nos Foi corpos. comprovado queimadura nos corpos, né, outras pessoas morreram. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalhou, e se você já viu lá um documentário ela falando, é uma médica que ela foi a primeira a atender as pessoas que chegaram com esse problema, e ela fala muito comigo. Eu converso com ela tudo. E ela foi uma das médicas que atendeu a população, os ribeirinhos, disso aí. E o exército, na época, ele era comandado pelos americanos. Era tanto que, na época, o governo brasileiro não tinha máquinas de alta tecnologia fotográfica e tudo que fornecia era o governo americano. Só que tinha um comandante lá que queria continuar a fazer a pesquisa, mas o exército mandou parar com a pesquisa. Tá entendendo? Do nada mandou parar. E ele, na palavra dele, ele disse para o subcomandante dele, ele disse, olha, eu só acredito, acabou a missão, mas ele disse, olha, eu só vou acreditar que o OVNI existe se ele passar por cima da minha cabeça. E realmente passou por cima da cabeça dele na entrevista, ele falando. E hoje o interessante é que isso ainda continua acontecendo lá. Não é que foi em 1900 e Paulinho, aquilo ali acabou, não. Continua acontecendo. Só que o seguinte, a nossa mídia é silenciada. E tem uma cidade de São Paulo também, né? Que o pessoal faz esse tipo de homenagem, né? E, né? Tem as coisas grandes lá, né? Olha, e o equipamento que o ufólogo tem que usar? Básico. Veja só, o equipamento básico que o ufólogo tem que usar é uma boa máquina fotográfica, um bom celular, um aparelho chamado K2, que é um aparelho que ele investiga e analisa os campos eletromagnéticos, dá uma visão melhor onde você está fazendo a pesquisa de campo. Como é que é isso? Tu aponta? Eu aponto e o sistema dele vai aumentando o brilho, que você está vendo o brilho aqui? Ela vai aumentando de escala. Quando a escala estiver aqui no vermelho, que é a última bolinha, você entende que há uma perturbação eletromagnética nesse lugar. É bem interessante. Ou seja, no caso eu apontar aqui, né? E ele dá a interferência. Se eu apontar ali para o ventilador, né? Por conta do Wi-Fi, ele já aumenta. Tá vendo que ele ficou laranja? Interessante. Ele vai aumentando, você vai chegando perto, ele vai. Ou seja, o cara dentro do mato, se acontecer alguma coisa, algo de estranho está acontecendo. Algo de estranho está acontecendo ali. É caro um equipamento desse?
Aí chega em torno de 100, cento e poucos Compra reais. pela internet. Compra pela internet. Muito massa, muito massa. Isso é muito bacana mesmo, esse teu trabalho. E tu faz porque tu gosta mesmo, né? É mais um hobby meu, né? Porque é aquela questão. Quando você entra nesse mundo de ufologia, você quer saber mais, você quer se aperfeiçoar, tudo. Eu tenho um colega meu que ele faz Uber. E ele pegou uma passageira no regional, quando chegou ali no centro ali da cidade, ali próximo ali à Casa Cabral, ele viu um monte de esfera de luz. Ele parou o carro dele, chamou a passageira, tirou a foto e mostrou lá os objetos todos ali de frente e ali a Casa Cabral, naquela distância, naquela ali, para quem vai ali na direção ali da BR-232. Tô entendendo. Sentido 232, quando você chega ali no centro, daquele lado de lá. Mandou a imagem para mim, tudo, e falando lá, e a passageira dando testemunho que ela estava vendo também. Como é que a pessoa vê essas imagens? Tá no teu Instagram? Não, essas tá no meu notebook com informações pessoais que eu pretendo abrir o meu, como é que se diz, o meu site oficial. Eu acho que daqui a uns 2, 3 meses eu vou conseguir abrir e fazer todas as informações vai estar lá e eu vou divulgar ao público. Ou seja, tu tem muita coisa que muita coisa guardada que ninguém viu ainda. Muitas pesquisas de campo. Massa. Muita foto, muita coisa interessante que não é aquela questão. Eu não estou lá atrás do computador tirando uma foto ou vendo um vídeo de alguém divulgar. Não, sou eu que vou lá. As pessoas vêm cá, feito aqui em Venturosa, uma nave baixou, eu vou até ir lá. Ela ficou lá em cima da montanha e fazendo um monte de barulho e evolução, e o povo todinho do vilarejo saiu para olhar e tirar foto. E eu tenho essa gravação, tenho tudo. Caramba. E como é teu Instagram? Para quem quiser entrar em contato também e te enviar algum material. Edson, como é que funciona? Edson Tenório 415. Massa, bacana. Qual foi o caso mais recente que alguém entrou em contato contigo? Olha, o caso mais recente aconteceu de um amigo meu aqui em Serra Negra. Uma esfera de luz acompanhou o irmão dele, até subiu Serra Negra todinho, eu não sei se você já foi em Serra Negra, é uma subida bem íngreme, até a casa dele. Seguiu ele, a esfera de luz. Caramba. E ele fez algum registro também? Ele fez o registro, quando ele tirou o celular para fazer, ela desmaterializou e foi aparecer em cima de outra montanha, mas ela estava bem pertinho dele. É como se ela tivesse a consciência de dizer, não, você não vai me gravar não, mas apareceu bem longe. Ou seja, eu vou lhe dar esse privilégio, né? De ver. Mas é aquela questão, a maioria das abduções, a maioria dos contatos, gente, está sempre no sítio. Caruaru tem avistamento, mas são poucos. Mas se você quer ver avistamento, vá para o sítio, vá acampar, você vê coisas diferentes. Verdade, essa minha experiência foi justamente no lugar que tinha pouca luz mesmo, por isso que ficou, agora foi diferente mesmo. É aquela questão, você tem que estar até o isso apagado, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu mesmo daqui a um tempinho, eu estou juntando um pouquinho de dinheiro, que eu quero comprar uma câmera de infravermelho. Ela grava totalmente à noite, diferente de um celular. Pega o calor, né? Pega o calor, pega vamos dizer, ela fica naquela tonalidade verde, ela fica no infravermelho, você quem escolhe, tá entendendo? Nossa. Aí eu vou comprar esse equipamento, daqui a uns 3 ou 4 meses eu tô comprando esse equipamento para mim, pra auxiliar nas pesquisas de campo. O foda é que, como qualquer, porque a gente vê que esse trabalho de vocês é uma forma totalmente independente, né? Não tem ajuda do Estado de nada, né? Não, porque o Estado não tem interesse de informar a população de nada, que também ela não quer causar pânico. É melhor deixar a população na ignorância. Não é isso? Quanto mais ignorante, melhor para o Estado. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que as pessoas são dominadas, né? É assim que elas são dominadas. Por quê? Porque elas estão na ignorância, elas estão travadas naquilo ali. E é aquela questão, eu só vou ver o que o Estado quer ver. Ela não tem, assim, o interesse de educar, de ensinar, de mostrar o novo, né? Se chegasse alguém de vocês no poder, seria interessante também, não?
interessante. Perseguido, eu acho. É perseguido, porque é aquela questão, muitos ufólogos americanos, quando eles chegam perto da verdade demais, eles são silenciados, são mortos. A verdade é essa. Felizmente. É. Tem um depoimento de Sérgio Sacani que ele não acredita, né? Ele também não acredita. Mas tem um depoimento que ele fala. Conheceu uma pessoa, Tem né? um depoimento que ele fala que mudou totalmente a visão do que ele achava que era. O cara não sabia desenhar, não sabia não, Não mas sabe. do nada o cara começou e nada parou. Não sei, não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada, por quê? Porque a realidade foi diferente do que ele entendia. Né? Ele saiu da ignorância para outro nível de visão. A verdade é essa. Quando eu venho para você e abro a tua mente, tira a tua trava, você diz, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu te mostrei o novo. A ufologia. Tá pronto também, né? Para receber, né? Mas mesmo assim, por mais ignorante que ele seja, ele sente a vontade, ou hoje ou amanhã, ele sente a vontade de descobrir o novo. Por mais ignorante que ele seja. Verdade. Esse aparelho aí que está sendo gravado o podcast, ele é muito bom, que é aquele que ele tira a foto da lua, entendeu? Aí se eu ver qualquer coisa, se qualquer coisa estranha, se eu ver, com certeza pode ter certeza que eu vou te mandar. Pode mandar que eu tô aqui, mas só que eu vou passar alguma análise, tá? E tu pode fazer aí um fake aí. Fazer inteligência artificial. A inteligência artificial aí, toma Edson aí, vê o que é que é. Disse, não, peraí, vamos analisar, né? Se eu ver uma nave aqui em Caruaru, velho, eu vou pedir para ela parar de dizer, cuidado. Passa do centro, senão você vai ser multado. Vai ser multado porque aqui tá sério. Eu levei até uma multa na semana dessa no semáforo. Ô, cara, tu tá achando que tá dentro de uma nave espacial, é? Essa Foi. uma multa. Levei uma multa aí de 100 e pouco pra ser feliz. Vai tentar errado. Eu Tô perdoando ninguém, né? tô perdoando ninguém. Tu tá achando que tá não. errado. Hein? Tava errado não. Errado ou não sei. Só sei que a multa veio. A câmera pegou, né? A câmera pegou e toma essa aí, Edson.